sou a Márcia Cruz, tenho 34 anos, sou comissária de voo. Eu nasci numa cidade chamada Tobias Barreto. Essa cidade fica a alguns quilômetros da capital Aracaju. E lá eu fiquei até os meus quase 2 anos de idade. Depois eu fui para o interior dessa cidade. Esse interior tem aproximadamente 2.000 habitantes e eu fui criada lá com minha família até os meus 16 anos de idade. Com meus 16 anos, eu vi que meu lugar não era mais ali, porque é uma cidade muito pequena, e eu decidi me mudar para ir para a cidade maior, para uma capital. A primeira capital que eu morei foi Aracaju, fiquei lá 1 ano, e esse 1 ano que eu trabalhei, meu primeiro emprego foi como babá, cuidei de uma criança, e essa família para a qual eu trabalhava teve que se mudar para Brasília, e aí eu acompanhei eles para continuar trabalhando. Essa é a minha primeira experiência de vida profissional. Isso eu já estava com uns 17 para 18 anos, que eu terminei o ensino médio lá em Brasília, e aí eu vi que meu lugar não era lá também, não me adaptei muito, e decidi voltar para o interior, onde minha mãe morava. Só que quando eu cheguei no interior, de novo, não me encontrei mais naquele lugar tão pequeno depois de ter conhecido um lugar tão grande. Mas eu não tinha expectativa, nem no lugar pequeno. Tendo o estudo que eu tinha, que era só o ensino médio, e também não me sentia feliz lá em Brasília como babá. Eu queria algo maior, mas eu não sabia o quê. Eu só sabia que eu queria crescer. Então minha mãe, vendo a minha inquietação, se conectou com parentes dela em São Paulo e aí pediu para que eu viesse para casa de uma dessas parentes dela para que eu conseguisse algum emprego diferente do que eu já tinha trabalhado, já que eu tinha ensino médio agora. E aí eu vim para São Paulo. Chegando em São Paulo, comecei a trabalhar numa loja de rua, morei com essa prima, que é parente da minha mãe, e no meu primeiro ano morando em São Paulo, a aviação caiu no meu colo. De que forma? A minha prima ganhou uma bolsa de estudos numa ONG, na qual ela conhecia algumas pessoas, só que ela não quis fazer o curso nessa ONG que dava vários cursos. Tinha o curso de comissária, de check-in, de administração de empresas, e ela me ofereceu para escolher algum curso lá nessa ONG no lugar dela. E aí eu fui até a ONG para me informar a respeito, e aí eu gostei do de comissária e quis fazer o de comissária. Foi assim que começou. Porém, quando finalizou o ano, que a gente teria que fechar a turma, a ONG perdeu o verbo e faliu. E eu não pude fazer o curso. Pude fazer o curso na ONG, mas segurei a frustração, continuei minha vida, continuei trabalhando. Mas aquele desejo começou ali dentro, né? Já começou um pouquinho. Alguns meses depois, uma professora da ONG me reencontrou no meu local de trabalho. Aí eu já estava trabalhando no shopping. E aí essa professora foi me pedir uma informação e acabou me reconhecendo e me perguntou se eu dei continuidade no curso. E acabou que eu falei que não. E ela me ofereceu uma bolsa de novo, ou seja, eu ganhei 2 vezes a bolsa. E aí fui fazer uma escola de aviação com tudo certo. Mas graças à ONG, graças a essa professora, eu tive essa outra oportunidade. E aí eu fiz o curso em 2011. Então, o curso teve a duração de 5 a 6 meses, não lembro exatamente, mas no máximo é isso. Tem o curso teórico, essa duração de 5 a 6 meses. E no final do curso, ou no decorrer, de acordo com a escola, a gente tem um curso prático também, que vai fazer uma sobrevivência na selva, para simular situações de emergência caso acontecesse na profissão, né? Um dia, se acontecesse, a gente tem esse curso prático também. Como eu não conseguia, na época, pagar, para mim foi um presente, né? Eu ganhar essa bolsa. E aí eu me apaixonei e vi que era isso mesmo. Quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que era isso mesmo que eu queria. Eu gostava. Eu não sabia se eu ia conseguir, porque diziam que era muito difícil. Eu tinha certeza que eu era em 1 milhão diferente na sala, porque todo mundo lá tinha os pais com a família estruturada, eu era a única bolsista. Mas eu achava que um dia eu ia conseguir. Eu não sabia como, mas eu sabia que um dia eu ia conseguir. E aí continuei, fiz o curso, depois fiz inglês por fora, trabalhando já, né, em outras áreas fora da aviação. De 2011, que foi quando eu terminei o curso, até 2013, quando eu entrei na empresa aérea, demorou uns 2 anos. E aí, mas enquanto isso eu estudava, eu fazia o curso de inglês, eu mandava currículo para as empresas aéreas. Eu sempre imaginava que um dia eu ia entrar. Eu não sabia por que meio eu ia conseguir isso, mas eu sabia que eu ia conseguir. Assim, a prova da ANAC são 4 blocos. Cada bloco, na época, tinha 20 questões. E tinha que acertar uma porcentagem para passar. Eu acertei em todas. Eu passei de primeira. Incrivelmente, realmente é muito difícil. Eu estudei muito, mas eu passei de primeira. E essa prova, se você não passa de primeira, você pode reprovar até um bloco. E esse um bloco você pode repetir a prova somente dele. Legal. Se você reprova em mais de um, você tem que fazer tudo de novo. E essa prova
prova é a parte, né, da escola. Você tem que fazer para a ANAC, para te dar o certificado para você conseguir mandar currículo para companhias aéreas, entendeu? Que é a CHT? CHT, isso. Em 2013, uma grande amiga que conheci na ONG, como as coisas se conectam. Uma amiga que eu conheci na ONG entrou na empresa aérea e aí ela levou o currículo e aí acabou que eu entrei também na empresa aérea para trabalhar em solo. Ainda não era como comissária, mas eu sabia que dali poderia vir a oportunidade, porque eu já ia estar na empresa. É simbólico para mim estar gravando aqui no aeroporto de Congonhas, porque hoje é a minha base contratual para trabalhar como comissária e eu fiquei durante 5 anos trabalhando na sede da empresa e eu passava por aqui todo dia para ir para casa e voltar. Então, para mim está sendo maravilhoso estar gravando aqui com você. Obrigada por ter sido aqui. E eu fiquei de 2013 a 2018 tentando ir para o voo. Tentei 2 vezes e não consegui. A primeira vez reprovei em 2014. Voltei para o meu departamento, estudei o que tinha que estudar e aí em 2015 abriu de novo, fui fazer a seleção de novo e fiquei na última etapa. Voltei para o meu departamento e pensei, na próxima eu vou. E eu sempre tinha esse pensamento, na próxima eu vou. Eu sabia que eu ia um dia. E em 2018, 3 anos depois, abriu a oportunidade de novo, a vaga, né? E aí eu fiz a seleção interna e aí sim, eu passei. Com tudo certo, eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu me sentia pronta. Então eu sabia que tinha que ser no tempo que eu estivesse pronta, em 2018 eu estava. Olha, eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada finalmente, eu estava trabalhando no departamento que eu trabalhava. Quando chegou a notícia por e-mail, eu pensei assim, eu não estou vivendo uma loucura, eu não sou doida. Tudo que eu estou pensando até hoje está fazendo sentido, eu fui aprovada, ou seja, valeu a pena toda a espera, valeu a pena todo o estudo. E aí depois do sim, foi mais um sonho realizado, né? Conseguir colocar o uniforme, conseguir fazer a formatura, conseguir fazer o primeiro ano de voo. É muito gostoso você trabalhar numa companhia aérea, é muito gostoso você trabalhar num avião, você acordar num hotel em qualquer lugar do país e poder pegar sua mala e ir trabalhar. Então eu vivo um sonho diariamente até hoje. Pode ser clichê, mas eu gosto muito do que eu faço. Pra mim é um sonho até hoje. Um dia que não fizer mais sentido pra mim, eu sei que eu não vou mais ter brilho no olho pra fazer, mas enquanto estiver fazendo sentido pra mim, tá valendo muito a pena. Quando eu coloquei aquela foto, a gente se conheceu através de um hashtag que você achou no Instagram, de uma foto minha como comandante, ali eu tava na espera. E na espera eu vivia me inspirando através da história de outras pessoas. E aquela comandante era copiloto na época, eu vi uma gravação no YouTube, no Dia Internacional da Mulher, e aí estavam falando lá sobre o empoderamento feminino, né, uma tripulação toda feminina, e ali eu estava sonhando e quase desistindo, porque eu tive momentos que eu quase desisti, e aí apareciam esses insights assim, então ela foi uma das que me inspirou muito a não desistir. E aí no dia que eu voei com ela como comandante, eu como comissária, eu contei pra ela a história e a gente se emocionou, porque é sobre sonhos. Ela, não sei a história dela completa, mas eu sei que ela queria ser comandante de uma empresa aérea. E a gente voou juntas e um dia já me inspirei nela querendo ser comissária. E hoje eu vivo meu sonho. Eu vivo meu sonho em cada detalhe assim da minha vida. Eu vivo meu sonho quando eu voo com alguém que eu já me inspirei. Eu vivo meu sonho quando eu chego no hotel que eu já liguei várias vezes. Então eu vivo um sonho literalmente, porque foi muito difícil de conquistar. Bom, para não estagnar, muitas pessoas que trabalham na aviação, muitas colegas que eu tenho, têm um trabalho paralelo, muitas são empreendedoras. E eu também entrei na Vibe e sou empreendedora, eu represento uma marca de maquiagem. Então, em paralelo, nos dias de folga, quando eu não tenho voo para fazer, eu sou revendedora de uma marca de maquiagem americana. E além disso, agora estão surgindo, né, várias coisas, convites para parcerias, lives, e isso está me trazendo várias outras coisas que em breve eu já vou contar também, ainda não posso falar, mas estão vindo alguns projetos novos também por aí. E vai cabendo dentro da rotina. Eu acho que não é nem difícil, é desafiador, na verdade, ter que você organizar a sua vida antecipadamente. Eu particularmente gosto, porque não gosto de rotina, então, para mim, quando sai a escala e que eu já organizo a minha escala, minha agenda do mês seguinte, fica tudo ok, mas eu acho que é desafiador para quem não gosta, de repente, de estar cada dia num lugar. Independente, eu vejo como uma coisa diferente da minha rotina. É um estilo de vida, na verdade. Voar é um estilo de vida. Acho que não é para qualquer um, né? Não. Olha, fora o status, né, que todo mundo acha que é só viajar, conhecer lugares e pessoas, não é isso. Eu gosto muito de saber que eu me sinto útil quando eu estou no avião. Eu acho que eu nasci para servir. E lá você tem que estar disposto a servir. Seja não só o seu colega, porque lá nós também cuidamos um do outro muito. Então a gente serve muito um ao outro. É muita hierarquia, é muito cuidado com o que o outro vai achar. Você tem que trabalhar de acordo com o que o outro está trabalhando também. Então, assim, além disso, eu gosto de servir com o público, para o público. Eu gosto disso. Então,
É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Além, lógico, dos pernoites, né, que é muito gostoso. Chegar em cada cidade que eu chego, cada hotel que eu vou. Eu tenho uma interação muito boa, não somente com o pessoal do voo. Eu trabalho muito bem esse lado de interagir com o pessoal da limpeza dos aviões. Quando eles chegam, juro, eles chegam lá para limpar os aviões na hora do intervalo entre um embarque e outro. Eu observo tanto eles trabalhando e eu penso, meu Deus, olha onde o Senhor, a posição que o Senhor me deu. Eu posso ter vindo também de um lugar parecido com o dessas pessoas e elas estão aqui fazendo um trabalho tão digno quanto o meu, ok, mas às vezes não tão bem vistos, né? Sim. Como a gente é. Sim. Então essa interação que eu tenho de dar uma água, de cuidar com ele, de cuidar deles de alguma forma, né? Perguntar se está tudo bem. Tem gente que só precisa de um bom dia e às vezes eu faço isso e eu me sinto útil fazendo isso. Não é um trabalho mecânico, né? É um trabalho humano, né? É. Em todos os... Sim. As esferas. Seja o pessoal da limpeza, seja o pessoal dos hotéis, as meninas dos hotéis que cuidam da gente na cozinha. Muitas vezes já fui acolhida no café da manhã no hotel e eu olho para elas de igual para igual e é muito gostoso ver o olhar delas de nossa, ela me viu. Não é porque eu sou uma comissária que eu não estou vendo que elas estão ali. Então é isso, eu gosto de me sentir útil, eu gosto de me sentir servindo. Além de estar trabalhando, eu estou servindo o ser humano, independente do cargo que eles tenham. Desde o comandante à moça da limpeza. Flexibilidade. Tem que ter, bastante. Porque flexibilidade te dá jogo de cintura, para tudo. Para lidar com pessoas que não são do mesmo estilo de vida que você tem. Pessoas que nasceram com outro tipo de criação, pessoas que têm, não digo só os clientes, eu digo os colegas no geral. A gente tem que ter jogo de cintura e flexibilidade, porque imagina que cada tripulação que a gente pega são pessoas diferentes. Raramente vai repetir. Quando repete é daqui a 1 ano, 6 meses, pode ser que nunca mais voe, ok. Mas às vezes você tem que ter esse jogo de cintura porque são muitos funcionários, entendeu? Então, se você não tiver, rapidamente você fica estressado, porque são pessoas de temperamentos diferentes. Então eu acho que jogo de cintura e flexibilidade é o melhor. Fazer inglês, tem que estudar. Estudei inglês durante muitos anos, além de fazer em paralelo enquanto eu esperava para ser comissária. Eu fiz uma imersão muito grande, poucos meses antes de saber que eu ia ter seleção interna novamente. Então toda vez que ia ter seleção interna eu contratava um professor particular, fazia imersão com ele, a gente fechava pacote e a gente estudava possíveis perguntas que iriam cair na seleção. Ele já era voltado para aviação, então ele me perguntava tudo que ele achava que poderia cair. E aí eu treinei várias vezes com ele, tudo que poderia cair na seleção. E aí ficou automático. Além disso, eu via muito filme também. E aí eu via inglês para treinar a mente. Isso custa menos. Custa menos. E porque na escola, né, a gente não teve isso. Teve o inglês, o básico, além do inglês. Eu me preparei muito treinando no espelho como que eu ia fazer a entrevista. Eu me preparei as possíveis perguntas que a psicóloga poderia fazer, ou a entrevistadora. Eu fazia um bate-volta comigo mesma no espelho durante meses, esperando a hora de ser convidada a participar da seleção. Isso também te dá segurança para na hora da entrevista você saber o que vai responder, para todas as perguntas que ela possa te fazer. E aí eu treinei bastante também isso. Fiz curso preparatório para a seleção, fiz inglês particular, enquanto todo mundo estava passeando, se distraindo, eu estava lá estudando em casa, sozinha às vezes, vendo todo mundo se divertir. E sozinha. Tem que querer, né? Tem que querer muito. Eu pensava assim, é a minha chance. Eu tenho o currículo, eu tenho tudo, eu só preciso de uma chance. E chegou. Bem legal. O dia que eu levei a minha prima, que me deu a bolsa de comissária. A primeira bolsa, né, da ONG. A primeira vez, a primeira pessoa que eu já levei da família foi ela. E o dia que eu levei, a gente se emocionou. Ela me viu e chorou muito. Você tá trabalhando? Eu estava trabalhando. E ela foi comigo no meu pernoite. Daí quando eu vi que ela estava lá, eu estava lá fazendo as coisas da passarela e ela estava lá em pezinha. Ela entrou e eu não vi ela entrando. E ela ia comigo, mas eu não vi a hora que ela entrou. E aí quando ela me viu, ela se emocionou e eu também, só que eu segurei, né? Nossa. Ela que ganhou a bolsa de comissária e me deu a primeira vez, foi ela. Eu digo que eu sou a prova viva que nada é impossível. Não desista do que você tem vontade de fazer, eu só digo isso, porque eu sou a improvável que veio do interior, que não é a historinha da menina que veio do interior, não é só isso. Eu passei por muita coisa para chegar onde eu cheguei, e aí, se você for olhar pelo lado de que, vai desistir, vai conseguir fazer outra coisa, ok, eu poderia ter tentado fazer outra coisa, mas hoje eu não estaria feliz como eu sou. Eu me sentiria talvez uma pessoa frustrada. Então não desiste do que você deseja, porque você pode um dia se frustrar por não ter tentado um pouquinho mais. Então minha dica que eu dou é essa, não desista do que você tem aí dentro. Se está aí dentro é porque
tem um motivo. Se Deus não coloca nada no nosso coração que a gente não seja capaz de realizar. Então, não é só a história da pessoa que veio do interior e veio tentar a vida em São Paulo, não. É a menina que veio do interior, tentou a vida, conseguiu uma bolsa, ralou, pegou vários ônibus durante 6 meses para chegar numa escola, depois esperou 2 anos para entrar numa empresa aérea, depois esperou 5 anos para ir para a vaga tão desejada. Eu esperei, foram anos de espera. Espera não é penitência, é preparo. E eu me preparei nessa espera e quando chegou o meu sim, eu estava pronta. E hoje eu exerço o que eu tanto quis. E tô nova e tô aqui. E é isso. Porra, adorei isso. Essa você coloca. Inclusive. Nossa, aí chega a encher os olhos de lágrimas. Principalmente aqui. Renan. Tá bom? Eu tô vendo a blusa.